Bem, crianças, então agora a nossa atividade é a seguinte: escrita de memória. Eu vou ditar para vocês uma cantiga junina e vocês vão escrevê-la verso a verso. Então, essa palavra vocês já conhecem, né? O verso é o mesmo lá que aparece no poema, aquelas linhas curtas, tá bom? Então, eu vou ditar um verso, vocês vão colocá-lo em uma linha. Dito o segundo verso, você vai para a segunda linha. Ah, mas sobra espaço aqui na frente, eu posso continuar? Não, porque versos são as linhas curtas, lembram-se? Então, acabou um verso, você vai para a segunda linha escrever o outro. Então, esta cantiga tem 4 versos. Então, vocês vão usar 4 linhas, tá bem? Vou ditar devagar. Terminei o primeiro verso, vou para o segundo, eu aviso e vocês vão mudando aí as linhas, tá bem? Esta atividade eu gostaria que as mães postassem também, junto com a tarefa. Então, serão 2 postagens, a da tarefa de hoje e esta da escrita de memória, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro verso. O balão vai subindo. Segundo verso, segunda linha. Vai caindo a garoa. Terceiro verso, terceira linha. O céu é tão lindo. Quarto verso e último. E a noite tão boa. Então, esta é a cantiga. Pausem o vídeo, escrevam o verso, volta, façam um segundo, tá bom? Vocês têm esse recurso, dá para fazer isso, pausar, se esqueceu, volta, ouve de novo, tá bom? E agora, então, como que é a cantiga, né? Se porventura alguém não conhece, como que ela fica, então, cantada, já que é uma cantiga? A gente precisa cantar, não é? O balão vai subindo, vai caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite tão boa. É a primeira estrofe de uma cantiga, que é um pouquinho mais longa, só que nesse momento a gente só vai ficar na primeira estrofe. Bom, feito isso, tarefa. A tarefa de hoje é a seguinte. Escrevam lá, pulem linha, né? Tarefa e é a seguinte: leia o modo de fazer da receita broas de fubá. Broas de fubá são pãezinhos de milho, né? E depois escreva de forma errada, isso mesmo que ouviram, errada, as palavras grifadas. Então, aqui, ó, pula em linha e aqui está o modo de fazer, que é a segunda parte de uma receita, né? Nesse modo de fazer, eu grifei algumas palavras aqui em vermelho que vocês estão vendo. Essas palavras, que já já eu vou ler com vocês, eu quero que aqui embaixo, em forma de lista, vocês escrevam cada uma delas de forma errada. Então, vamos ver. Bata bem a manteiga, a gordura, o açúcar e as gemas. Junte o leite, o fubá, a farinha de trigo peneirada, as claras batidas em neve e, por último, o fermento. Bata a massa bem batida e leve ao forno bem quente, em assadeiras untadas. Então, qual é a proposta? Colocar de forma errada as palavras que estão grifadas. Mas o errado, gente, é o seguinte:
você precisa ainda continuar lendo, você precisa ler ainda a palavra, mesmo que ela esteja errada, tá? Então, aqui, ó, açúcar. Como será que você pode escrever açúcar de maneira errada, mas que ainda você consegue ler açúcar? Pense que um estrangeiro veio para o Brasil e pouco ele sabe de língua portuguesa. Aí ele cometeu esse erro, escreveu de forma errada. Então, como você escreveria açúcar de forma errada? Aí você vai por aqui. Gemas. Como que você escreveria gemas de maneira errada, mas ainda conseguiria ler gemas? Tá? Lembre-se que você é um estrangeiro agora. Massa. Como que massa ficaria errado? Ficaria com uma escrita errada, mas você conseguiria ler ainda massa. Quente. E quente? Como que poderia ficar errado, mas você ainda conseguiria ler quente? Assadeiras. Como essa palavra poderia ficar errada, mas ainda conseguiria ler assadeiras? E por fim, a última, untadas. Olha, vou dar uma dica aqui. A palavra quente e a palavra untadas, vocês podem pensar no caso da Bia, tá bom? É uma dica. Então, crianças, ficam duas postagens para hoje. Essa tarefa, tá? Caprichem na escrita, grifem lá com lápis de cor bonitinho, como eu grifei aqui, e aí pulem linha, façam em forma de listinha as palavras com as escritas erradas, tá bom? Então, essa tarefa vai ser postada e também quero a cantiga junina que eu ditei para vocês, eu também quero que vocês postem. Então, serão duas postagens hoje, certo? Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem colocar no grupo ou no privado. Até mais, crianças, e até a próxima aula.